Olá, gente, de volta aqui com o nosso MesaCast, Papo com Gestor, né? Estamos discutindo as políticas públicas e educacionais no estado de Pernambuco, com ênfase, né, na preparação de nossos estudantes para o mercado de trabalho e os desafios também para o ensino médio regular, né, nas universidades. Estamos aqui, né, com a professora Socorro Rodrigues, professor Paulo Dutra, dando prosseguimento ao nosso bate-papo, à nossa conversa, né, que está sendo uma aula. Eu não queria que eu repetisse, não, mas vou repetir. Com essas duas sumidades da educação do estado de Pernambuco. Eles não queriam que eu repetisse, não, mas vou repetir, né? Porque eu aprendo muito com essas duas pessoas, esses dois professores. Vamos começar o nosso segundo bloco com o professor Paulo Dutra. Professor Paulo Dutra, como o senhor vê, né, o envolvimento dos professores, dos estudantes, dos pais, né, na melhoria dos resultados das nossas escolas e diretamente na sua regional, na qual o senhor está à frente? Como é que o senhor vê esse envolvimento desses atores na mudança dentro da escola? Arnold, é um envolvimento necessário. A educação a gente não consegue fazer só. Não é só regional, não é só escola, não é só professor. A família tem essa responsabilidade. Então, a gente tem discutido muito com a escola, onde nós estamos, qual a meta dessa escola e o que é que a gente chegou, onde é que nós estamos em relação ao estado de Pernambuco, a Metropolitana Norte. Nós temos 16 regionais. Quando a gente vai ver índice de SAEP, de IDEP, a regional que eu respondo, ela está lá no 16º colocado. Então, eu acredito muito que a gente, para sair de onde está, a gente tem que saber que lugar a gente ocupa. Então, a gente tem discutido isso com os professores e isso tem nos fortalecido a chegar mais junto das escolas e da comunidade e trazê-las também para a escola. Como eu disse no início da minha fala, ninguém faz sozinho. Acho que a construção do conhecimento, ela é do estudante, mas ela precisa ter a família junto, ela precisa ter a regional junto, ela precisa ter os professores sendo cada vez melhor formados. E eu não sei se o senhor concorda comigo, mas eu vejo também que despertar nos nossos estudantes esse sentimento de pertencimento da unidade escolar, isso tem que ser muito forte, não só pela própria escola, pela própria regional, pelos próprios professores, mas fazer com que a família também se sinta parte, né? Saber que dali pode sair a mudança de vida da família. Então, esse sentimento de pertencimento dado pelos estudantes, pela família para com a escola é muito importante nesse processo de mudança, né? O poder de transformação da educação, ela eu penso que é inigualável mesmo a qualquer outro item. Acho que a educação tem esse poder transformador como tem a arte. E você falou aí em algo que é a acolhida. Você acolher esse estudante para que quando ele saia, ele realmente tenha saudade, tenha boas lembranças, tenha aquela memória afetiva das escolas. Acho que isso é primordial. E quem faz isso, quem coordena isso é a equipe gestora mesmo, são os professores. Não é a escola, eu penso, eu acredito e defendo, ela é local de construção do conhecimento. Mas a gente tem que tornar isso com mais afeto, com mais carinho, com mais leveza. A verdade é essa. Fazer com que ele sinta realmente esse sentimento de pertencimento, né? Ele pertence àquela comunidade, é isso mesmo. Professora Socorro, né? Eu vou voltar a professora Socorro fazendo essa pergunta bem direta com relação à educação profissional. Professora Socorro, como é que a Secretaria de Educação, né, tem trabalhado com as empresas e outras instituições para fortalecer essa educação profissional nossa, né, dentro do estado de Pernambuco? Temos várias parcerias, mas eu vou destacar aqui 3 parcerias que estão diretamente relacionadas com a educação profissional, com as escolas técnicas. E vou começar pela Itaú Educação e Trabalho. Então, a gente tem uma parceria aí há alguns anos, inicialmente com a revisão do currículo do ensino médio, pensando a formação básica para o trabalho. Então, o Itaú vai ser o nosso parceiro agora na revisão para o novo ensino médio, também vai contribuir nesse processo. Mas uma ação que eu considero bem importante nessa parceria, que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado, é a questão da atualização da política de educação profissional para o Estado. Então, a gente tem olhado para as ofertas das escolas técnicas, nós temos feito uma revisão de todos os cursos que estão sendo ofertados nas nossas escolas,
e pensando o futuro, né? E construindo ferramentas para que possa nos subsidiar nas escolhas dos cursos técnicos e nas escolhas das ofertas para as novas escolas técnicas que serão implantadas no Estado. Então, o Itaú tem sido um parceiro bem importante, junto com a consultoria da PIAS também, que tem contribuído com o nosso trabalho, junto às gerências regionais de educação e também aos gestores de todas as escolas técnicas do Estado. Uma segunda parceria que eu gosto de destacar também aqui para a gente é a Rede Cidadã. Então, é uma instituição brasileira que ela é subsidiada com recursos internacionais. Estamos ampliando a oferta para esse ano, mas ela trabalha com a formação de professores, pensando na metodologia da aprendizagem baseada em projetos, e aí com foco na educação profissional, e também a relação socioemocional do estudante para o mundo do trabalho. Então, a gente está preparando os alunos das escolas técnicas tanto para projetos quanto para a convivência socioemocional dentro da escola e no universo da formação profissional. E, por fim, acho que também é importante, a gente tem a Vivem, Cidadão para um Amanhã Melhor, que trabalha, nesse caso, com os estudantes de primeiro e segundos anos das escolas técnicas, e pensando na educação cidadã, então pensando no futuro, nessa convivência com a relação com a sociedade. Então, a transformação da cultura escolar do jovem, também da educação profissional, é você olhar para si, olhar para o outro e para a convivência em sociedade. Então, eu acho que tudo isso fortalece o nosso jovem para que ele vá para o mundo do trabalho e ele saia mais preparado do que a gente saiu da escola do ensino médio, né? Então, essas parcerias, elas são essenciais e complementam o nosso trabalho enquanto educação, enquanto formação dos nossos professores, tanto da base comum quanto da base técnica, mas a gente precisa que o currículo também tenha essas alavancas de sucesso para que o jovem saia mais preparado para o mundo do trabalho. Eu vou fazer uma pergunta à professora Socorro, também a senhora responde, e o professor Paulo também. Eu, enquanto gestor aqui da ETEPAC, que é uma escola técnica EAD, eu vejo que a gente também tem dentro das nossas instituições, né, da rede, espaço para que nossos estudantes, tanto do subsequente quanto do EAD, possam participar e possam fazer parte de uma disciplina chamada prática... Laboratório de aprendizagem. Laboratório de aprendizagem. Por exemplo, o curso de secretaria escolar, por que nossas escolas da nossa rede não podem absorver esses estudantes para que eles possam fazer essas atividades complementares, né, dar esse suporte nas nossas escolas? O curso de segurança do trabalho, né, um estudante do curso de segurança do trabalho, tanto da EAD quanto subsequente, passar um momento lá, porque essa carga horária para ele vai servir como atividade complementar. A administração também dá esse aporte, esse suporte dentro das nossas escolas. E aí eu queria saber de vocês dois, o que é que vocês acham dessa proposta de utilizarem os nossos estudantes dentro das nossas instituições, como não seria um estágio, mas como eles têm uma carga horária que se chama atividade complementar, que eles têm que cumprir essa carga horária, por que não fazer essa atividade complementar dentro das nossas escolas? Tá fora do roteiro, viu? Mas eu posso até te falar. Já tem acontecido isso. Eu tenho uma experiência na cidade de Camaragibe, que esse curso de secretaria escolar, eles atenderam na época da Escola Tito Pereira, foram 12 estudantes que tinham uma carga horária de 4 horas para trabalhar nas creches. Isso. Então, era algo novo, até porque agora as creches estão aumentando o número de creches, e foram 12 estudantes recebendo meio salário mínimo por 4 horas, e eles ficaram muito felizes. E foi aquilo que eu disse, que é muito cultural, isso que você traz aí. Você vê, eu estou citando aqui o caso de uma escola, citando da Erem Tito Pereira, de uma escola, de uma prefeitura, mas é como você disse, eu penso que se culturalmente as pessoas começarem a entender, então tanto vai ficar mais fácil a gente trabalhar nas escolas com a educação profissional, como eles vão ter profissionais mais bem qualificados, porque tem que ter essa via de mão dupla. Eu tenho visto já isso de maneira, eu digo que iniciante, porque eu estou contando aqui um caso que eu vi na prática e que tem até hoje, mas eu acho que é questão de tempo. É porque a gente recebeu ultimamente, né, um colega nosso, o gestor, perguntando, o pessoal de secretaria escolar podia vir para cá, né, fazer, porque eu só estou com 2 pessoas na secretaria e a demanda está muito grande, eu não estou atendendo. Assim, a gente poderia, professor Socorro, estar utilizando
né, desses nossos estudantes, ou do subsequente ou do EAD, para fazer essa atividade complementar, né? Nós tivemos agora também a informação de que vão chegar 1.500 novos estagiários de ensino médio nas regionais, que eu acredito que é já fortalecendo essa lógica. Exato. A Secretaria de Administração e a Educação têm conversado sobre isso, e há uma solicitação de governo que a gente possa incluir nas ações das secretarias de Estado os jovens que estão vinculados à rede. Isso. Então, estão vindo alguns projetos que podem ser contemplados, tá? A gente só precisa ter cuidado em relação à oferta, né? Para a regularização, o que é estágio obrigatório, o que é estágio não obrigatório. Sim. E o que é atividade complementar na escola, né? Então, a gente precisa diferenciar essa atuação do estudante, mas eu acho que é importante e necessário, sim, ter essa abertura para o jovem que está na escola. Aí, vocês que estão fazendo o curso EAD, o subsequente, né? E nossos estudantes que estão saindo das escolas técnicas, boa notícia aí trazida pela professora Socorro. Professor Paulo, qual é o apoio e a oportunidade de desenvolvimento profissional são oferecidos aos professores da rede estadual com formação continuada, impacto na qualidade de ensino? O que é que a GRE Metropolitana Norte está fazendo? Quando eu não gosto muito dessa capacitação, né? Mas o que é que o senhor está inovando para buscar nos nossos professores essa motivação para vencer esses desafios? Arnaldo, a gente tem dito que o exemplo não existe nada melhor do que o exemplo, do que você dizer que fez ou dizer que está fazendo. Eu tenho dito e tenho incentivado muitos professores de procurarem e também incentivando nos programas do Estado, deles fazerem o mestrado e até mesmo doutorado. Eu tive o prazer de meu mestrado ser feito, você leu aí, em Juiz de Fora, que foi numa parceria com o governo federal. Você lendo aí o currículo de Socorro também teve essa oportunidade de fazer uma parceria com o governo federal na Universidade da Bahia. E isso nos fortalece, porque eu digo que abre os horizontes. E a gente tem, enquanto exemplo nosso mesmo, eu tive o prazer de juntar aí 10 gestores e profissionais da educação que fizeram esses mestrados, e a gente lançou um livro junto com essas pessoas. Então, eu penso que é você contando a história e mostrando da importância de você se atualizar. Você aqui, quando você fala da ETEPAC, a ETEPAC é uma coisa nova, é uma coisa inovadora. Eu acho que em poucos estados tem uma escola como essa e fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo, e que eu acredito que ela tem o quê? A ETEPAC tem... 2018. De 18 para cá. São 6 anos, né? Eu 19, digo que 20, na pandemia ela foi que... Eu digo que ela nos salvou, essa parceria com a Alep, essa parceria com a TV Nova surgiu daí das aulas serem remotas. Isso. E é algo que a gente tem cada vez mais fortalecido com o nosso professor, e fortalecido as políticas públicas também do Estado, porque a própria Secretaria da Educação também tem um convênio com a UPE e soube que agora vai ser renovado novamente para fortalecer que os nossos professores tenham mestrado, tenham doutorado e isso só tem a crescer e só tem a ganhar, tanto os nossos estudantes quanto a própria escola, né? Porque quando você está num processo de qualificação ou de mudança, né, um mestrado ou doutorado, isso amplia os horizontes dos nossos professores, até no trabalho, no trato dentro da escola, né? Amplia os horizontes e traz para a realidade, né? Eu acho que o conhecimento ele é muito dinâmico, então a gente não pode achar que o que sabia lá 10 anos atrás, um ano atrás, é a mesma coisa. As profissões estão mudando, né? As próprias escolas técnicas, elas têm mudado nesse tempo de existência dela, de 2010 para cá. Quantas escolas técnicas tiveram alguns cursos que deixaram de ter e passaram a ter outros cursos, até para ficar atendendo ali na sua região, né? Uhum. Arnaldo, pensando na formação dos professores, sim, eu preciso dizer, né, que em 2023 nós ofertamos 100 vagas de curso de especialização para oferta de curso de EPT docente, né? Sim. Docente na EPT, na verdade, ofertado pelo MEC, e já foi feita uma nova consulta aos estados pelo Ministério da Educação em relação à ampliação dessa oferta. Então, Pernambuco já tem pactuado com o Ministério
para essa oferta iniciar agora no segundo semestre. Mais 1.500 vagas em 3 cursos novos de especialização para os nossos professores da educação profissional do Estado ou para o professor do ensino médio que queira se profissionalizar na educação profissional. Então, a gente vai ter aí 3 semestres, a cada semestre com 500 vagas sendo ofertada para todo o Estado, através do Ministério da Educação. Então, a gente não divulgou ainda porque está aguardando uma primeira reunião com o Ministério, que a gente vai ter agora em junho, para poder implementar e lançar os editais. Então, está em fase de estruturação, mas você já está aqui sabendo em primeira mão que vai ter essa oferta de curso de especialização para todo o Estado. O nosso papo com o gestor hoje está trazendo 2 notícias maravilhosas pela professora Socorro, tá vendo? A primeira com relação ao que foi nessa nova roupagem aí dos nossos estudantes, e agora essa proposta aí da gente ampliar ainda mais essa nossa qualificação. Tá vendo, gente, quando eu tô falando para vocês, não me arrependo não, essas 2 sumidades são tops, viu? Ok? Vocês ficam brincando aí, mas é verdade. Professora Socorro, recentemente, né, na educação profissional, né, o que é que a gente pode pensar, o que é que a gente pode ver, o que é que está sendo implementado, né, o que está sendo planejado, para o futuro, né, para as nossas próximas, sei lá, 10 anos ou 5 anos. Como é que a senhora vê, né, o que é que está sendo proposto, o que é que vai ser proposto, o que está recente, o que é que vai vir mais na frente? Como é que a senhora vê essa educação profissional de Pernambuco agora nas nossas escolas técnicas, com essa visão de futurista, né? O que é que está sendo proposto para a gente? Fora essas 2 novidades que a senhora deu, né, que são excelentes, o que é que a senhora tem mais a nos dizer aí de bom em relação a essas perspectivas, né, de mudança? Eu vou falar de 2 ações que estão aqui diretamente envolvidas com a ETEPAC, né, Arnaldo? Eu acho que a gente tem que divulgar e tem que trazer para a nossa rede, né, a funcionalidade desses 2 projetos que a gente está em parceria com o Ministério da Educação, na verdade. E aí eu faço o destaque para o LabCRI, né, que é o Laboratório de Inovação e Criatividade, que a escola foi contemplada em 2023. Fizemos o processo de formação com os professores, mas a gente precisa disseminar na rede, né? Então, é uma responsabilidade da EDEPAC fazer a formação dos professores para que esse espaço seja fomentador da criatividade e da inovação na rede de ensino médio do Estado. Perfeito. Um outro projeto que eu destaco, que é para o futuro, né, da educação profissional e da educação à distância, é a modalidade de educação híbrida, né? Então, a gente fizemos adesão também o ano passado ao Ministério da Rede de Inovação para a Educação Híbrida, que a gente chama de RIE, e aí nós estamos em fase de implantação de 2 estúdios de inovação para a produção de conteúdo digital. Estamos pensando na regulamentação, porque é uma nova modalidade, né, de oferta de curso, a educação híbrida. Então, o Estado precisa se regulamentar para ter essa oferta, né? Então, a gente precisa aí tratar da implantação dos estúdios, organizar a parte de formação de professores, a regulamentação da educação híbrida no Estado, mas fortalecendo a educação à distância, né? Eu acho que a rede híbrida e a educação à distância precisam interagir e se complementar, né? Para que a gente possa inovar nas práticas pedagógicas, tanto para os professores quanto por nossos estudantes, né? E pensando na educação profissional, né, a gente precisa expandir aí 50% da nossa oferta de educação profissional, seja presencial, seja à distância, né, para que a gente tenha a possibilidade de atender às metas nacionais de educação profissional na ampliação das matrículas. Então, tudo isso é um desafio que a gente tem presente para a gente mantém as ofertas em relação à parceria com a ciência e tecnologia, né, com relação à inovação e às práticas nas escolas. Então, a gente vai estar lançando, já vou dar spoiler também, tá? Vendo aí, ó. A gente vai estar lançando agora em junho 2 novos editais, o edital do Compete Médio para todos os estudantes de ensino médio do Estado serão contemplados nesse edital do Compete Médio, e a gente vai ter também o lançamento das bolsas de iniciação científica para os estudantes dos espaços CRIAs. Aí, nesse caso, são as escolas onde já tem o espaço CRIA funcionando, então serão contemplados. Então, a gente tem trabalhado muito para fortalecer aí a educação profissional e para que a prática pedagógica na escola ela seja inovadora.
Tá vendo, gente? Ó, Isso é mais muito bom. duas novidades aí. Já estamos com 4, né? Em menos de alguns anos aí, entre 3 ou 4 anos, a gente vai estar com tudo isso, né, detonando aí para a gente fazer com que nossos estudantes realmente cresçam e produzam lá na frente. E fortalecendo você, né? Porque esse espaço cria. Eu vim aqui conhecer e é fantástico. Né? O Lab Cria aqui, professor, é maravilhoso. Só está faltando realmente essa parceria de fazer com que os nossos professores aproveitem esse espaço para se motivar, para criar, né? Para levar para a região ou levar para a sua própria escola, né? Esse trabalho. Então, o espaço, o Lab Cria aqui, ele só está esperando mesmo Cronograma de formação. isso, esse Pra cronograma de gente formação. colocar Beleza. na- Muito Mas bom. o restante na está roda. tranquilo. Professor Paulo, de que maneira, né, a tecnologia está sendo utilizada para melhorar o ensino da educação regular, né? Sair um pouquinho da educação profissional, aí eu venho buscar agora um pouquinho da tecnologia, auxiliando as nossas escolas, o senhor como gerente da GRE Metropolitana Norte, né? Como é que a utilização desses instrumentos, a utilização desse material ajuda e se o senhor tem dados sobre isso? Eu digo que o que nos motivou, o que nos ensinou a usar mais a tecnologia foi exatamente a pandemia. E quando a gente começou com as aulas remotas, ela pode ajudar, mas também pode atrapalhar muito se a gente não tiver cuidado. Porque até pelas aulas remotas que nós tivemos, eu digo que a gente tem muito cuidado para que a gente faça reuniões, mas que elas não virem só isso. Porque eu penso, e você dizia aqui no começo da fala, Arnaldo, que a gente precisa acolher esse jovem, a gente precisa acolher essa família, a gente precisa, é uma construção coletiva, a construção do conhecimento desses jovens. E a tecnologia, ela pode afastar também. A gente pode achar que foi mais rápido, mas perder a qualidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então são nas formações, são nas informações que a gente dá, mas a gente tem muito cuidado de por qualquer motivo, não estar pegando a aula presencial e colocar como remoto. Eu tenho dito que quando a gente inicia o ano letivo, a gente aprova um calendário e que ele é presencial. Isso. Então não é e nós temos lá um compromisso legal de ter no mínimo 200 dias letivos. Então a gente tem que brigar muito para que esse direito não seja tirado do nosso estudante, e achar que o remoto ele pode simplesmente ser remoto. Ele não pode, ele tem que ser pensado, ele tem que ser cuidadosamente preparado para essas aulas. Então a gente tem feito, não tem negado de forma nenhuma a tecnologia. A gente não está aqui dizendo que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário, ela vem facilitar e muito, mas a gente tem lidado com muito cuidado. Porque às vezes alguns nossos colegas, eles invertem nessa vou ficar remoto e vou fazer de qualquer jeito, né? Esse contato físico também prejudica muito, né? Eu digo que a aula não é você de um dia para o outro fazer uma aula remota que ela vai substituir aquela presencial que precisa dessa continuidade de forma presencial. Então, ela anteriormente ela tem que ser pensada, ela tem que ser construída, estudada para que ela seja feita do começo, meio e fim, remota. Veja, eu vou fazer uma pergunta à professora Socorro, que vai ser casado com a resposta do professor Paulo, né? Professora Socorro, como a pandemia de Covid, né, impactou as políticas e práticas educacionais em Pernambuco, mais direcionada às nossas escolas técnicas, visto que eles têm um curso técnico, né? Enquanto, complementando a resposta do professor Paulo, como foi que a senhora lidou com isso, está lidando até hoje, né, com essa questão? Arnaldo, eu vejo que a tecnologia aplicada na educação, né, no momento da pandemia, ela acelerou, né, e fez com que as escolas, os professores respondessem rapidamente à demanda daquele período, né? Então, as práticas pedagógicas elas tiveram que serem modificadas, os alunos tiveram que se adaptar à nova forma de ensino. Foi positivo, mas a gente precisa olhar com um cuidado, né? A gente precisa olhar para a volta do estudante, precisou, na verdade, olhar para a volta do estudante para as escolas com acolhimento, né? Para que essa convivência pudesse ser reintegrada.
Trazer a família para a escola também é um ponto importante para que tenha esse acolhimento às famílias e orientar os estudantes ao uso dessas tecnologias, à forma de utilização, acho que isso é importante. O letramento digital dos professores, enquanto Secretaria de Educação, a gente tem pensado muito sobre isso, né, para que a gente possa dar conta aí dos professores que ainda precisam ter essa formação. Então, a equipe da GGTI tem pensado isso muito com a gente, para que a gente possa fortalecer isso. Mas, além disso, eu penso que as redes de educação precisam fazer mais, né, na questão da articulação para essa retomada das aulas e dos estudantes, né? A gente precisa fazer um acompanhamento mais de perto do retorno desses estudantes para as escolas. Então, a Secretaria tem um projeto que acompanha a frequência escolar dos estudantes. Eu acho que isso foi muito importante com essa retomada. A convivência, a retomada da convivência socioemocional dos estudantes. E também a gente está observando um movimento de uma procura de retomada para a escola. Então, em alguns municípios, a gente vai ter que abrir novas ofertas de vagas para atender os estudantes que estão voltando à escola, né? Mas eu entendo, assim como o Paulo, é um novo caminhar, mas a gente precisa se preparar para ele, né? Entender o que é educação presencial, o que é educação à distância, o que é o ensino remoto, como é que a educação híbrida vai permear as nossas escolas a partir da implantação aqui no estado, né? Então, são tudo pontos que a gente ainda está em fase de estudo e de desenho dessa política pública para que a gente possa ter essa inclusão da tecnologia de forma organizada e de forma articulada entre as ofertas que a gente faz. A gente está chegando no final do nosso programa, do nosso bate-papo. Infelizmente, eu queria passar a tarde toda e a manhã toda, mas eu queria fazer duas perguntas, né? A professora Socorro, professor Paulo Dutra. Quais são as expectativas para o futuro da educação do estado de Pernambuco? Essa é a primeira pergunta, né? E como é que a gente faz para reduzir a desigualdade dos nossos estudantes na nossa rede? Né? São duas perguntas bem, assim, bem... como é que eu posso dizer, bem direta, né? Porque a gente sabe a desigualdade que existe, né, dentro das nossas escolas. Então, como é que a gente faz? Qual seria? Eu sei que é utópico falar isso, mas como é que a gente pensaria, como é que a gente vai minimizar essa questão dessa desigualdade, né, dentro das nossas escolas, e qual seria a expectativa de futuro para as nossas escolas, para os nossos estudantes, dentro da educação do estado de Pernambuco? Arnaldo, pensando em educação profissional, eu acho que é a gente interiorizar a oferta de cursos para que todos os estudantes tenham acesso. Mais especificamente em relação à educação profissional, recentemente houve alteração na legislação de cotas para o estado. Então, hoje, as cotas da seleção dos cursos técnicos são para 80% dos jovens oriundos das comunidades socio-vulneráveis. Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer, mas a gente já está fazendo em relação a isso enquanto estado de Pernambuco, pensando na educação e pensando no ensino técnico. Isso é muito importante, essa preocupação do estado, né, com essa questão de levar os nossos estudantes da própria rede para terem a oportunidade, né? Professor Paulo. Eu penso que é estimular o sonho, estimular o acreditar mesmo que amanhã pode ser melhor. Eu penso que nós estamos no caminho certo. Acho que Pernambuco descobriu lá atrás o caminho e que não se faz do dia para a noite, mas e Socorro, quando ela diz que precisa interiorizar, precisa chegar junto, mas a gente precisa também criar um clima organizacional na Secretaria da Educação, com as outras secretarias, para que todos queiram, para que todos se unam e da gente ter uma educação de qualidade, porque a gente ainda deve muito a esses jovens. Ainda deve muito. E essa questão dessa desigualdade, né? A gente sabe que isso existe. Como é que a gente pode minimizar? Já que a professora Socorro falou que a gente tem 80% das vagas, né, dentro das escolas técnicas direcionadas a pessoas de vulnerabilidade, né? Estão lá, né, que não tiveram oportunidade, que chegaram ao ensino médio, né, de forma bem... visto que as escolas dos municípios não oferecem uma educação de qualidade, isso faz com que essa desigualdade possam prejudicá-lo e não fazer com que os nossos estudantes entrem nas escolas técnicas. Ô Arnaldo, isso foi uma lei de minha autoria e que a Assembleia aprovou. Desses 80%, a gente, na verdade, está dando a equidade mesmo para esses jovens da escola pública
ter continuidade, porque o quantitativo de estudantes nas escolas privadas do 9º ano chegam a 18,8%, quase 20% desse jovem na educação privada. Isso é fato, isso é muito importante. Mas eu penso que eu volto a dizer, além dessa distribuição, a gente ter a educação como prioridade mesmo, porque a educação, quando a gente fala em educação integral, não é só o tempo, não. A gente precisa que o estudante, em qualquer espaço que ele esteja vivenciando a educação. A gente precisa que a Secretaria da Educação, uma Secretaria da Educação cada vez mais forte, mas precisa também que as outras secretarias tenham essa visão sobre a Secretaria da Educação. Quando você falou aqui da gente trazer esse jovem para fazer um estágio nessas outras secretarias, então eles vão poder ter essa visão, mas as secretarias precisam também abrir mão disso. E eu acho que é política de governo mesmo específica para a educação, tanto o governo federal como os governos estaduais e os municipais. Tá vendo? Isso Precisa disso. Isso se chama política pública, né, na educação do estado de Pernambuco, quando essas duas sumidades falam pra gente de uma forma bem tranquila, bem clara. Elas ficam rindo, mas é verdade, gente. A gente aprende demais. Professora Socorro, a gente está chegando ao final. Professor Paulo Dutra, a gente também está chegando ao final. Vocês têm 30 segundos para as considerações finais, para a gente poder fazer, infelizmente, o encerramento do nosso papo com o gestor. Olha, de antemão, eu quero agradecer de verdade a professora Socorro, a minha chefe, né, a minha gerente de educação à distância das escolas técnicas, o professor Paulo Dutra, que eu considero um mestre, um cara que sabe demais, devo muita coisa, aprendi muita coisa com ele, então eu só tenho a agradecer de verdade. Para mim está sendo um dos melhores papos com o gestor que eu fiz até agora. Sejam muito bem-vindos. Considerações finais, professora Socorro. Arnaldo, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você e, assim, trazendo aqui a presença de Paulo, que para mim é muito cara, né, a gente tem um trilhado aí num caminhar da educação integral e da educação profissional de longa data, né? Verdade. Então, a gente está aqui tratando do que fizemos e do que estamos fazendo. Eu acho que isso faz a diferença, né? Enquanto educação profissional, eu entendo que é importante a gente informar a comunidade do que estamos fazendo, do que estamos projetando para o futuro do Estado enquanto educação profissional. Então, é só agradecer o prazer e a oportunidade de contribuir aqui com o Papo com o Gestor. Eu que agradeço a presença da senhora, professora. Professor Paulo. Agradecer também, Arnaldo. Sempre é bom falar de educação. E falar aí para tantos pernambucanos, para tanta gente, é melhor ainda. E principalmente aqui, como bem disse Socorro, acompanhar da gente que trilha essa discussão e esse trabalho educacional durante tanto tempo. Então, para mim é um prazer e ter recebido ontem a notícia que Pernambuco melhorou e muito os índices educacionais na alfabetização. Então, se as crianças estão sendo alfabetizadas, a gente vai pegar jovens bem melhores no futuro. Então, eu acredito que o caminho é esse e a gente precisa discutir e fazer uma educação de qualidade. E fortalecer nosso ensino médio, né? Nosso ensino médio, porque o ensino, a gente já foi a primeiro lugar na educação, né, do Brasil. Então, gente, a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo Papo com o Gestor.